Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus consagrados, dependendo do horário que você está vendo, assistindo este vídeo. Eu sou o Fred, do canal Refúgio de Oração, e é uma alegria imensa estar aqui com você mais uma vez. Hoje, eu preciso trazer algo para vocês, meus consagrados. É sobre uma matéria que saiu na data do dia 31 de março, no G1, uma matéria da BBC, com pesquisas de médicos, legistas, historiadores e arqueólogos descrevendo em detalhes científicos o que aconteceu com o corpo de Jesus na crucificação. Cada ferimento, cada tortura, cada etapa do sofrimento, com nomes técnicos, experimentos, dados. E eu confesso a vocês que eu li essa matéria e fiquei em silêncio por alguns minutos. Não porque a ciência me abalou, mas porque quanto mais ela descreve o que Jesus suportou, mais eu entendo o tamanho do amor que fez ele não descer daquela cruz. Então, meus consagrados, vamos percorrer essa matéria juntos agora e deixar que cada dado científico nos aproxime ainda mais da cruz. Meus consagrados, a matéria começa explicando o contexto histórico, falando sobre a crucificação. A crucificação era a pena de morte romana, reservada para escravos, não cidadãos e condenados por crimes contra o Estado. Era a morte mais humilhante possível, projetada não só para matar, mas para apagar a memória. O corpo ficava exposto, sem sepultamento, como um recado para todos que passavam. Mas, meus consagrados, o que aconteceu com Jesus não foi um mero acidente ou uma mera punição, como querem fazer crer. Foi um cumprimento de profecia. Em Isaías 53, que foi escrito 700 anos antes, já descrevia o servo sofredor. Olha o que dizia: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Então, a morte mais humilhante da antiguidade foi escolhida por Deus para ser o palco da maior vitória da história. A matéria prossegue descrevendo o açoitamento que precedeu a crucificação. Os pesquisadores descrevem um instrumento usado, um chicote com 3 tiras e pontas de metal e osso, que seria capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de carne. Os condenados recebiam 39 golpes, que na prática equivaliam a mais de 100 impactos no corpo. Os médicos descrevem as consequências: hemorragias intensas, danos no fígado, no baço, acúmulo de líquido nos pulmões. Então, Jesus chegou à cruz já em estado grave. E aqui, meus consagrados, eu preciso parar. Porque Isaías 53, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Veja, a ciência descreve as feridas. A Bíblia explica para que elas serviram. Cada golpe daquele chicote carregou o nome de uma transgressão nossa. Cada ferida curou algo em nós.
Mais adiante, meus consagrados, a matéria cita pesquisas do médico legista Frederick Zugby, da Universidade de Colômbia, que fez experimentos científicos para entender o que a crucificação faz com o corpo humano. Ele concluiu que Jesus carregou apenas a parte horizontal da cruz, que pesava aproximadamente 22 quilos, numa caminhada de cerca de 8 quilômetros. Já açoitado, já com hemorragia, com uma coroa de espinhos na cabeça, que estudiosos identificaram como uma espécie que atinge nervos, que causava dores que iam além do sangramento. Então, pensa comigo aqui, meus consagrados. Cada passo daquele caminho foi dado por Jesus voluntariamente, porque em João 10, versículo 18, Jesus disse: "Ninguém me tira a vida, eu a entrego por minha própria vontade." Então, ele podia ter parado, podia ter chamado legiões de anjos, mas ele continuou caminhando. Caminhou por você, por mim, por cada um de nós. Agora vem a parte mais técnica da matéria, que é descrevendo como a morte na cruz acontecia. O médico Zugby concluiu que Jesus morreu por choque hemorrágico, ou seja, a perda massiva de sangue depois de todo o sofrimento acumulado. Um outro pesquisador descreve que a posição na cruz tornava a respiração progressivamente impossível. Os músculos então se contraíam, o corpo lutava para respirar e a morte era lenta e extremamente dolorosa. E no meio de toda essa dor, Jesus falou 7 vezes. Ele pediu perdão pelos que o crucificavam, cuidou da mãe, consolou o ladrão ao lado e no final disse: "Está consumado." Então, não acabou, não terminei. Consumado, que vem da palavra grega tetelestai, que significava na época a dívida está paga, quitada, zerada. Aí, a ciência descreve uma morte por colapso físico. A fé entende que foi o momento em que a dívida de toda a humanidade foi paga. Paga de uma vez por todas. Já ao final, a matéria traz um historiador que defende que Jesus não foi sepultado, argumentando que crucificados não recebiam sepultamento. Ora, meus consagrados, eu respeito o trabalho histórico, mas aqui é onde a fé fala mais alto do que qualquer tese. Porque o sepultamento de Jesus não foi apenas um detalhe logístico, ele foi o cumprimento de mais uma profecia. Isaías 53, versículo 9, diz assim: "Designaram seu túmulo entre os ímpios, mas acabou com os ricos na sua morte." Ora, José de Arimateia, um homem rico, pediu o corpo de Jesus e o colocou em seu próprio túmulo, exatamente como estava profetizado. E 3 dias depois, o que aconteceu? A pedra foi rolada, o túmulo estava vazio e a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Então, meus consagrados, a ciência pode explicar como Jesus morreu, ou tentar, mas não tem explicação para o túmulo vazio. Não tem explicação para os mais de 500 testemunhos de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Não tem explicação para o fato de que os discípulos, que fugiram com medo na noite da prisão, morreram pregando a ressurreição. Ninguém morre por algo que sabe ser mentira. Eles viram e pagaram com a vida pela verdade do que viram. Então, meus consagrados, eu te convido a orar junto comigo,
eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você puder, e deixe o peso dessa história descer do cérebro para o seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti hoje com o coração partido de gratidão. A ciência descreveu que o Teu corpo suportou, e cada dado, cada ferida, cada golpe, cada passo faz a gente entender que isso foi por amor. Por amor a nós, por amor a mim. Obrigado, Jesus. Obrigado por não ter descido da cruz. Obrigado não por ter ido até o fim. Obrigado por ter dito, está consumado, quando podias ter dito, chega, eu desisto. Pai, nesta Semana Santa nós não queremos apenas lembrar da cruz como tradição. Nós queremos sentir o peso do que ela significa. Que cada um de nós entenda hoje de forma mais profunda o que custou a nossa salvação. E que essa compreensão nos transforme, que nos torne mais gratos, mais humildes, mais cheios de amor pelo próximo. Porque se Jesus amou assim, como podemos guardar rancor? Como podemos viver na indiferença? Senhor, eu elevo a Ti cada inscrito do canal Refúgio de Oração. Que essa Semana Santa seja de encontro real com Cristo, não com religião, com a pessoa de Jesus, com o amor que foi até a cruz por cada um de nós. Os pedidos nos comentários, as dores no coração, Tu conheces cada uma, Senhor. Age com misericórdia e que ao final dessa semana, cada pessoa que orou aqui possa dizer: eu encontrei Jesus de verdade. Em Teu nome, Jesus, louvado seja. Amém. Meus consagrados, chegamos ao final. E a conclusão que eu chego é a seguinte: a ciência explica o como, a fé entende o porquê. E o porquê é simples. Ele te amou tanto que foi até o fim. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha. Tem muita gente nessa Semana Santa que precisa entender o que realmente aconteceu naquela sexta-feira. Escreva aqui nos comentários, obrigado, Jesus, e declare sua gratidão pela cruz. Não se esqueça de se inscrever no canal Refúgio de Oração e ativa o sininho de notificação, porque toda manhã e toda noite nós estamos aqui juntos em oração. Eu sou Fred e nos vemos na próxima oração. E lembre-se, Ele foi até o fim por você. Vá em paz, família.